Hoje a gente vai falar sobre sonhos. Não aqueles sonhos que a gente tem quando a gente está dormindo, mas aqueles sonhos que a gente tem acordado, na vida, e que desperta o nosso lado sonhador. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Na porção dessa semana, que se chama Nassô, a gente é apresentado a uma das bênçãos mais poderosas de toda a Torá, a chamada bênção sacerdotal, em hebraico Birkat Kohanim. Deus aparece para Arão e fala como ele vai fazer essa bênção especial, em alguns momentos ali no tabernáculo, para abençoar todo o povo de Israel, já que Arão era o sacerdote, né? Ele e a sua família. E é uma bênção muito bonita, aliás, né? Além de ser extremamente poderosa. Segundo a história, essa bênção então é recitada no primeiro dia da inauguração do tabernáculo e desde então os sacerdotes sempre abençoam o povo de Israel até os dias de hoje, tá? Nas sinagogas até hoje essa bênção ainda é recitada. Agora tem uma coisa curiosa, do jeito que essa bênção é recitada, enquanto os sacerdotes estão lendo essa bênção, a congregação, que não é sacerdote, lê um texto, né? Lê um texto para acompanhar os sacerdotes. E nesse momento, enquanto a congregação está lendo, a gente pede tem um trecho lá em que a gente faz uma oração pessoal para que a gente possa ser livrado de sonhos negativos. E aí aqui é uma coisa curiosa, né? É uma frase que fala mais ou menos o seguinte na reza: olha, mestre do universo, né, Senhor do universo, eu sou o teu e todos os meus sonhos também são teus. Hoje à noite, por acaso, eu tive um sonho e eu não sei o que é esse sonho, eu não sei o que ele significa. Pode ser que esse sonho seja negativo. Então, me cure, papapá, papapá, papapá. E a pergunta aqui é, por que a gente está usando um momento tão sagrado, né? Um momento com uma bênção, como eu estou falando, tão poderosa, uma bênção sacerdotal, milenar, para pedir para eu não ter sonhos negativos? Qual que é a relação das duas coisas, né? Não é uma coisa um pouco sem sentido a gente fazer isso? Na verdade, não. Vamos entender por que isso está sendo feito do ponto de vista da Kabbalah. Por definição, nós todos somos sonhadores, né? Nós somos pessoas que desejamos coisas o tempo inteiro. E quando nós desejamos muito algo, esse desejo se torna um sonho. Então nós sonhamos em alcançar os nossos desejos, os nossos anseios, nós sonhamos com sucesso, nós sonhamos com prosperidade, nós sonhamos em conquistar as nossas esperanças, né? E por outro lado, a gente também sonha com coisas que a gente não quer, né? A gente geralmente não pensa nesses termos, mas a gente também tem sonhos nesse sentido. Olha, eu não queria tal coisa, eu não queria viver tal coisa. Muitas vezes a gente também tem uma relação de dúvida com os nossos sonhos. A gente pode ter muito medo. Será que os meus sonhos vão se concretizar? Será que os sonhos que eu tenho são saudáveis? Será que eu estou desejando algo que é bom para mim? Ou será que se esse sonho se concretizasse me faria mal, né? Muita gente até já passou por esse questionamento, né? Às vezes até falam para mim, como rabino, como líder espiritual, e será que seria bom se minha vida, né? Se na minha vida todos os meus sonhos se concretizassem? Não sei, é uma pergunta que as pessoas têm, né? Bom, talvez essa seja a mensagem. Por que a gente faz esse questionamento ou esse pedido para Deus na bênção dos sacerdotes? O sacerdote aqui representa a pessoa com alto nível espiritual que consegue ler a nossa alma com muita facilidade, né? É aquela pessoa que tem acesso à nossa alma. Então, diante dos sacerdotes, a gente está com a nossa alma revelada, com a nossa alma desnudada. A gente está, então, naquele momento, recebendo uma bênção extremamente poderosa dos sacerdotes, inclusive uma bênção que fala que Deus te ilumine, que Deus te dê só coisas boas, né? Porque a luz representa isso na Kabbalah. E aí o que a gente está pedindo, então? Que, por favor, eu consiga ter uma relação saudável com esses sonhos. Porque o mundo dos sonhos, ele não é um mundo fácil de a gente lidar. A gente vive num mundo material e que a gente sabe mais ou menos lidar com ele, mas o mundo dos sonhos é de uma outra ordem. O mundo dos sonhos, ele é muito subjetivo para nós, é um mundo muito etéreo, né? E aí a gente às vezes tem essas perguntas que eu falei. Será que esse sonho é positivo ou será que esse sonho é negativo? Será que esse sonho vai ser bom ou ruim se ele se concretizar na minha vida? Será que eu deveria querer isso ou não? Muitas vezes eu nem sei qual é o significado dos meus sonhos, quais são os meus sonhos. Então, nessa hora que eu estou com a minha alma
desnudada diante do sacerdote, eu aproveito para pedir o quê para Deus? Que os meus sonhos sejam bons, que os meus sonhos sejam positivos. Eu quero que as minhas ambições, as minhas esperanças, os meus desejos sejam todos positivos. O que significa positivo para Kabbalah, né? Lembrando, que promovam o meu verdadeiro crescimento, que promovam o meu verdadeiro bem-estar na direção que eu tenho desejado, na direção que realmente vai me fazer bem. E que seja assim, que se for assim, desculpe, que esses sonhos sejam fortalecidos. É isso que eu estou pedindo. Agora, se por acaso esses sonhos não forem lá os mais saudáveis possíveis, o que a gente também pede nesse momento? Que esses sonhos sejam curados. Pode ser que esses sonhos precisem de cura. Então que Deus nos envie essa cura para os nossos sonhos. Os sonhos aqui quase como que entidades que podem adoecer. Muitas vezes nosso corpo adoece, nosso mundo emocional adoece, nossa mente adoece e nossos sonhos podem ficar adoecidos. Então que Deus mande essa cura para nós também. A gente pede clareza para Deus, para que nosso olhar, nossas expectativas, nossos anseios voltem a ficar saudáveis, para que a gente volte a sonhar de maneira saudável e que a gente possa de novo concentrar nossos valores para os caminhos corretos da vida. De novo, corretos no sentido que eu falei, que façam a gente crescer, que façam a gente prosperar, a gente ir em direção à luz, né? Então sonhos são uma parte muito importante do nosso ser. Para Kabbalah é muito, muito vital que a gente sonhe, e uma pessoa que perdeu a capacidade de sonhar, ou que parou de sonhar, ela na verdade está morta. Ainda que ela esteja viva, biologicamente falando, ela está morta. Então a Kabbalah diz que nós temos que continuar a sonhar, ansiar, esperar, aspirar, né? Mas o que a gente está pedindo aqui? Que apenas aqueles sonhos que sejam realmente valiosos, favoráveis, construtivos e positivos. E aqueles sonhos que porventura não sejam assim, ou que eu nem sei muito quais são as intenções daquele sonho, que se revelem positivos para nós, que eu possa entendê-los como tais, ou que então sejam eliminados do nosso repertório. E que isso seja, portanto, para nós, para todo o nosso povo e eventualmente para todo mundo. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.